Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês e eu creio que hoje será um dia abençoado para nós todos, amém? Hoje nós estaremos lendo o Salmo de número 142 e olha que a palavra de Deus nos diz: em alta voz clamo ao Senhor e elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito se desanima, és tu que conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para mim, direita e vê. Ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio. És tudo o que eu tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Amém? Irmãos, nós sabemos que a história de Davi ela é muito rica nos detalhes, a tudo aquilo que Deus permitiu esse homem viver. O título aqui do Salmo 142, ele já diz que essa oração foi feita por Davi, que estava na caverna. Nós sabemos que Davi entrou em duas cavernas que merecem muita nossa atenção. A primeira ela se encontra em 1 Samuel 22, onde diz que Davi, fugindo da presença de Saul, que queria matá-lo, ele entrou na caverna de Adulão. Essa caverna de Adulão ali, ele entrou para se lamentar, entrou para buscar a face do Senhor em meio a essa luta tão grande que estava trazendo perigos de morte a ele. Mas ele cria e tinha fé que Deus ia dar livramento. E também tem a caverna aonde ele entrou, que o Senhor ali havia prometido que entregaria os seus inimigos em suas mãos. E ali ele teve a oportunidade de matar Saul. Mas a hora que ele chegou próximo de Saul, o coração dele diz que se apertou a tamanho ponto que ele não teve a coragem de cometer esse ato. E ele disse aos teus servos, aos teus amigos que estavam junto com ele: que Deus me livre de fazer tal coisa, de levantar a mão contra um ungido de Deus. Então a gente vê que Davi entrou em cavernas pelo menos duas vezes, duas ocasiões, que são essas que nós estamos dizendo, que é na caverna de Adulão, em 1 Samuel 22, e um outro deserto lá de Engedi, em 1 Samuel 22, que ele diz que sobre esse deserto ele entrou numa caverna para se esconder lá no fundo, onde ele teve a oportunidade, quando o rei Saul entrou para fazer as suas necessidades em uma caverna, ele teve a oportunidade de matá-lo. E ali as pessoas que estavam junto com Davi dizem: mata, isso, é a hora certa para você fazer isso. E Davi, ele não fez o que achava que era certo, e sim, ele confiou em Deus. E quando o coração dele apertou dizendo que não faça isso, ele ouviu e ele não cometeu tal ato. Isso se encontra em 1 Samuel 24. Então a gente vê, irmãos, que a oração registrada nesse Salmo 142 pode ser de uma dessas cavernas, e eu acredito que pela ênfase seja da primeira caverna de Adulão, onde ele encontrou ali os 400 homens que se alinharam a ele. Então a gente vê que esse Salmo 142, por mais que ele é pequeno em versos, meus amigos, ele é composto de apenas 7 versos, mas ele é repleto do sentido e a emoção que aquele homem viveu. Então a gente precisa considerar essa oração de Davi na caverna para os nossos dias de hoje. Olha o que ele diz no verso 1 e 2: ao Senhor ergo a minha voz e clamo com minha voz, e suplico ao Senhor, derramo perante ele a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação. A oração de Davi poderia ter sido silenciosa. Quantas das vezes eu e você, quando estamos sofrendo, quando estamos em profunda angústia, nós simplesmente ficamos calados lá dentro, aquele turbilhão, e clamando através das nossas expressões somente, a expressão do coração. Mas aqui não, ele diz que ergueu a voz, ele suplicou em alta voz, tamanho desespero, e ele clamou com todo o seu coração. Então
claramente visível o que ele fez para Deus. Mas ali, quando ele começou a suplicar em alta voz, ele ainda registrou para outros o conteúdo da sua oração íntima. No coração da caverna, Davi abriu com Deus e comunicou sobre as suas angústias. É o que nós estamos lendo hoje, há milhares de anos posterior. E para continuar no verso 3, ele diz: quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando me ocultam a armadilha. Meus amigos, quando tudo vai bem e achamos que temos controle das nossas circunstâncias, é fácil nós afirmarmos a nossa confiança em Deus. É muito fácil, quando tudo está indo muito bem, nós dizermos: eu confio em Deus. Mas quando nós estamos sozinhos, isolados, fechados em lugares que parecem não ter saídas, será que conseguimos mesmo orar com confiança ao Senhor? É uma coisa confiar em Deus quando andamos ali em ruas bem iluminadas, quando tudo está muito bem, quando a gente está trilhando, às vezes tem coisas que nós mesmos escolhemos. Agora outra coisa é confiar nele, quando nós não conseguimos enxergar um passo pela frente. Era o que Davi estava passando, é o que Davi estava literalmente passando, dentro de uma caverna, talvez se rastejando no chão para se esconder dos seus perseguidores. Ele não sabia o que vinha pela frente, mas Deus sabia, e Davi achou conforto nesse fato. Amém? No verso 4 ele diz assim: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Pouco tempo antes, Davi ele contava com o apoio de uma boa parte do povo de Israel. Lembra quando nós estávamos lendo que eu dizia que quando Davi entrava ali no reino, as pessoas diziam: olha, Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Davi era um servo íntegro a todo tempo, e ele era aclamado pelo povo. O povo amava Davi, tinha o prazer de estar junto de Davi, pois ele era um servo de Deus, fiel ao seu rei também, e íntegro. Então boa parte do povo de Israel amava Davi. Dos sacerdotes da sua mulher, filha do rei que o perseguia, e do seu melhor amigo, Jonathan, que era filho também do mesmo rei que queria tirar a vida de Davi. Agora ele estava tentando sobreviver sem saber como. É bom quando temos famílias, amigos, irmãos espirituais para nos ajudar. Claro que é maravilhoso isso. Mas a falta e as falhas das outras pessoas nunca justificam o nosso afastamento do Senhor. Nós não podemos ter esse tipo de conduta quando ninguém nos estende a mão, quando nós não enxergamos em ninguém fidelidade. Querer se afastar do Senhor, irmãos. O homem, ele é falho, ele pode falhar contigo, ele pode trair a tua confiança, mas Deus nunca, Deus jamais comete tal atos. Deus, ele é perfeito, ele é fiel. Então nós nunca teremos motivos, irmãos, para nos afastarmos do Senhor. Nunca. Amém? E aqui no verso 5, continuando, ele diz assim: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Mesmo quando nós sentimos decepcionados com outros seres humanos, com outras pessoas, meus amigos, Deus a todo tempo ele é fiel. Davi, ele não se esqueceu disso, ele sabia que Deus é fiel. Ele achou refúgio em Deus. A palavra quinhão significa parte, parcela. Então, às vezes, usada da porção da herança que pertencia a uma pessoa. Davi, ele não precisava de coisas dessa terra. Ele entendia que a sua porção era o próprio Senhor. O teu alimento era o próprio Senhor. O teu refúgio é o Senhor. Então, a gente vê hoje um ditado muito popular que diz que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Isso tudo aqui se baseia claramente em princípios bíblicos, lá em Provérbios 15:16. Olha só aqui que ele diz: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Então a gente vê aqui no momento em que Davi orou do fundo da caverna, ele estava em uma posição melhor do que a segurança do rei do palácio que estava perseguindo a sua vida. Então a gente vê no decorrer da história, amigos, a importância de nós termos a confiança em Deus.
de termos a mão do Senhor ao nosso favor. A gente lembra que Saul a todo tempo procurando a Davi, caçando a Davi, e Davi sempre tendo refúgio, Davi sempre tendo ajuda, sempre consultando a Deus e Deus instruindo ele o que devia fazer, e Saul sempre perseguindo e nunca conseguia encontrar. Então aqui no verso 6 ele continua dizendo: atenda ao meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Admitir a força dos nossos adversários não é sinal de fraqueza, meus amigos. Não é sinal de fraqueza. Davi, ele admitiu que eram mais fortes do que eles, aquilo que estava perseguindo ele. Ele soube exatamente os momentos de fugir e não de enfrentar. Volto a dizer, que nem lá no início nós estávamos falando, ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, que queria matá-lo, mas ele não fez tal coisa. Ele continuou fugindo enquanto Deus estava instruindo o caminho. Lá na frente nós vamos entender o motivo de Deus permitir ele escapar várias e várias vezes da presença de Saul. Então admitir a força dos nossos adversários não é uma sinal de fraqueza, não é. Davi, ele não subestimava o poder dos seus perseguidores, nem se gabava da sua própria força, pois ele sabia o talento que ele tinha. Até aí, ele foi igual aos espiões covardes que se viam como gafanhotos diante dos gigantes lá em Canaã. Lembra em Números 13? Que o pessoal falou: ai meu Deus, é muito forte, tem gigantes, nós somos como gafanhotos perto deles. Até aí, a diferença é que Davi reconhecia a grandeza de Deus e confiou no Senhor para dar livramento. Aqueles covardes que foram lá e falaram assim: meu Deus, é muito grande, tem gigantes, nós somos como gafanhotos, nós não vamos conseguir vencer. Mas ali eles deixaram de lado a confiança em Deus e simplesmente foram superficiais na visão. Aqui não. Davi, ele confiou em Deus, ele soube que era a hora de ele fugir, de ele se esconder. Mas a diferença é que Davi reconhecia a grandeza do Deus que ele cria. Amém? E os israelitas olharam para os gigantes e não conseguiram ver Deus. Mas Davi olhou para o gigante, teve a mesma postura de fugir, mas ele reconhecia Deus. Então a gente vê que, dando continuidade no verso 7, ele diz assim: tira a minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. A verdadeira adoração e as grandes orações da Escritura, meus amigos, todas elas refletem o mesmo foco: Deus. Deus. Davi não procurou livramento por motivos egoístas, pelo contrário, mas para poder servir e honrar ao Senhor, incentivando outros a glorificarem a Deus também. A gente encontra outros exemplos em vários salmos. Salmo 51 diz isso, Daniel 9 diz isso, Esdras 9 a partir do 5 diz isso, e Filipenses 1 a partir do 20 também diz a importância de adorarmos a Deus e incentivarmos o povo a adorar ao Senhor. Amém? Afirmar confiança em Deus do topo da montanha é fácil. Agora, confiar de fato quando está no fundo de uma caverna demonstra a verdadeira fé. Davi nos deixou um excelente exemplo nesse salmo, e que eu e você possamos meditar dia e noite nessa palavra, para que eu e você venhamos ter discernimento de tudo que devemos fazer em nossas vidas. Porque o nosso Deus, ele é grande, ele é poderoso, e da mesma forma que ele deu livramento, da mesma forma que depois, posterior a todo esse lamento de Davi, essa fuga de Davi, a palavra de Deus diz que quando Davi cortou um pedaço do manto do rei Saul, enquanto ele estava ali fazendo as suas necessidades na caverna, no escuro, Davi cortou sutilmente um pedacinho e não cometeu o ato ilícito de matar aquele homem, por mais que ele tinha autoridade, ele tinha condições. Posterior a isso, ele saiu lá fora e gritou: Saul! Saul olhou para trás e ele disse: estou aqui, meu senhor, teu filho. Eu tive a oportunidade de tirar a tua vida, como Deus havia dito para mim lá no passado, que Ele entregaria nas minhas mãos todos os meus adversários, e tu está me perseguindo para tirar a minha vida. Mas aqui, por sinal de lealdade,
de fidelidade a ti. Eu cortei esse pedaço do teu manto enquanto você nem percebeu, e eu não toquei em você. Por que tu me persegues, se eu sou servo leal? A palavra de Deus diz que Saul chorou. Em alta voz ele gritou: me perdoa. Me perdoa pela ignorância que eu estava fazendo, pois realmente tu serás o rei de Israel. Realmente Deus está contigo. Eu te peço somente uma coisa, Davi. Faça um juramento para mim, que quando você assumires a Israel, pois o Espírito de Deus está em ti, eu sei, não risque o meu nome e o nome da minha família da história. E Davi confirmou esse juramento. Irmãos, Deus é perfeito. Então o que você está passando, aonde você está se escondendo, creia que tem um Deus que está te enxergando. E se você pedir socorro e confiar nele, ele vai te trazer a salvação. Amém? Que Deus te abençoe. Hoje é o Salmos de número 142, essa palavra. Vamos erguer a nossa voz ao Senhor, pois ele é poderoso para nos resgatar. Que Deus te abençoe. Eu sou o evangelista Fábio Palini. Não se esqueça, meus amigos e irmãos, de compartilhar essa palavra entre seus amigos, familiares. E eu creio que Deus vai trazer a vitória para todos nós. Amém? Deus te abençoe.